Pastor Marcelo, nós ouvimos o pastor César aqui dizer que o pré-tribulacionismo durante a história da igreja, então, é uma doutrina nova. Tá. Geralmente costumam dizer que ela tem base, o pastor César não disse isso, mas nós sabemos, em 1830 com John Nelson Darby. Este é um ponto. Outro ponto é sobre se existe ou não salvação dentro do período tribulacional. Se você puder comentar esses dois pontos, eu acho muito interessante. Bom, vamos lá. O pastor César disse aqui que é doutrina de homens e nós respeitamos muito, mas tudo que eu falei estão nas escrituras, né? Essa história de silêncio não é uma tese factível, porque por muitos anos a doutrina da Trindade não foi explorada na igreja. A palavra Trindade não está na Bíblia. Ora, se nós não pudermos fazer uma concatenação de textos para defender algo que não é explícito na Bíblia, nós vamos ter problema com vários textos da Bíblia. A ausência de evidência não significa evidência da ausência. A palavra onipotente não está na Bíblia. Acaso Deus não é onipotente? O nome de Deus não está em Esther. Acaso Deus não está presente? Então isso é uma falácia. O argumento da temporalidade é falacioso. Nós acreditamos sim que a igreja vai aos ares, coisa que no pós-tribulacionismo é a ideia do elevador, porque no pós-tribulacionismo a igreja nunca vai para o céu, tá? Na ideia do pós-tribulacionismo, pessoal que me ouve, no pós-tribulacionismo a igreja não vai ao céu, é bate e volta. E eu pergunto, onde se dará as bodas do Cordeiro? Onde se dará o bema de Cristo, que Paulo falou que todos hão de comparecer o tribunal de Cristo, porque após capítulo 19 de Apocalipse, é o milênio e o julgamento do trono branco. Então, esse argumento que na história da igreja não houve desenvolvimento, isso não é nenhum problema. Isso não é nenhum problema. A ausência de evidência não significa evidência da ausência. Então, nós acreditamos que sim, haverá, conforme Apocalipse capítulo 7, aqueles que branquearam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 7. Aqueles que não se arrependeram é aqueles que negaram o Cristo. No Apocalipse nós temos duas marcas, ou a marca do Cordeiro na testa, ou a marca do Anticristo. Então aqueles que não têm a marca do Cristo, não conseguirão. Então haverá salvação no período tribulacional com base em Apocalipse 7. Mostra o texto de pessoas se arrependendo, ímpios se arrependendo. Não, pastor, capítulo 7 diz que haverá salvação de judeus e gentios. Apresenta o texto. Está aqui. Lê para mim. Apocalipse capítulo 7. E aproveita e mostra as bodas do Cordeiro acontecendo lá no céu em 7 anos. 7,14. Respondi, Senhor, tu sabes, estes são os que vêm de grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Eles vieram de onde? De grande tribulação. Então são os santos que atravessaram a grande tribulação. Mas, querido, tudo bem, vamos lá, pastor César. Capítulo 6, verso 9, que o senhor gosta muito desse texto. Só um minuto, eu já vou voltar a palavra ao senhor. Capítulo 6, verso 9, nós concordamos aqui que está o início da grande tribulação. Eu e o senhor concorda aqui. 6,9. Quando abriu o caminho do quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. A pergunta que faço ao senhor é a seguinte: essas almas estão no céu? Essas almas, elas foram mortas na grande tribulação, sendo servos de Deus, por causa do testemunho que sustentavam, só ler o texto, por causa do testemunho que sustentavam, e por causa, peraí, você falou do testemunho e outra coisa? Isso, 6,9. Por causa da palavra de Deus, isso. E por causa do testemunho que sustentavam. Esses santos, eles morreram. As almas dele, aí tá falando das almas dele. Estão no céu? Estão debaixo do trono. Estão no céu? Estão debaixo do trono. Estão no céu? Elas estão no lugar que a Bíblia está dizendo que estão. Não, pastor César, a pergunta é clara. Essas almas aqui que estão clamando, estão no céu? Se você levar em conta que o paraíso é o terceiro céu, estão no céu. Então, quando que foi que elas foram pro céu, se no pós-tribulacionismo não existe céu? Mas aí tá falando da alma, meu irmão. Não tá falando. Aí não tem ressurreição ainda. Eles foram mortos durante a... É só ler o texto. Eles foram mortos durante a grande tribulação e as almas estão aguardando. E o que elas estão falando lá? Pastor Marcelo, para que eles estão clamando por justiça, estão clamando pela volta de Cristo que ainda não aconteceu. Vamos entender. É o texto. Para o pastor César, estas almas, tanto do Apocalipse Juliano, você tem que ser neutro aqui. Sim. Seja neutro. Mas peraí, o Juliano é pré. Não, ele tem que ser neutro aqui, sim, pastor César. Debate aí o senhor, pastor, ninguém mais. Só para que o irmão entenda. O pastor César está dizendo o seguinte, que estes mortos do capítulo 6 e do capítulo 7
principalmente esse do capítulo 6, é a igreja, que passa pela tribulação. E o pastor está defendendo que estes que aí estão não fazem parte da igreja. O pastor está dizendo que estas almas, como os cristãos dentro do período tribulacional, o corpo está em alguma sepultura. E a alma está debaixo do trono, aguardando o corpo glorificado na segunda vinda. Isso não é um problema. Isso não é um problema. Só para eu entender o que ele quis dizer. O seu pai e a sua mãe faleceram. Não, entendi. Aonde estão as almas deles? Não, entendi, eu estou dizendo. Não, onde estão as almas do seu pai e sua mãe? Estão no mesmo lugar. Mas estão no céu, pastor César? Estão no terceiro céu. O paraíso não é o terceiro céu? Vamos lá. O paraíso não é o terceiro céu? Vamos continuar. Peraí. O salvo não vai para o paraíso? Sim, O paraíso não é o terceiro céu? Então, aqui não há ressurreição aqui ainda? A ressurreição dentro do acontecerá. pensamento pós, mostra a ressurreição? Não. É ele que tem que mostrar, não sou eu. Então vamos lá. Quem são essas pessoas? Lá em Daniel, capítulo 7, versículo 25, está dizendo assim, ó. Que eu vou o tempo é muito curto, mas vamos ler, pastor. 7:25 diz assim. Eu vou ler o 24 e 25 falando dos 10 chifres, da besta, do dragão. É a mesma coisa. Esse texto aqui é o texto do Antigo Testamento correspondente a Apocalipse, capítulo 12, capítulo 13, versículo 5. Vamos lá. Tá. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Os santos do Altíssimo estão na grande tribulação. Cuidará em mudar os tempos e a lei, os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo é 3 anos e meio. Mas não são judeus então, aí, pastor César? A profecia não é Daniel, não está falando para os judeus. Quem são os santos do Altíssimo? A profecia aqui falando sobre o fim do tempo, tá. O fim do mundo. Quem são os santos no fim dos tempos? São só os judeus? São judeus e os gentios. Então agora você tem que pegar esse texto e casar exatamente com Apocalipse capítulo 13 e versículo 5, que é o espelho desse texto, que foi-lhe dada, agora eu estou em Apocalipse, uma boca que proferirá arrogâncias e blasfêmias e autoridade. Veja que interessante, é o mesmo texto de Daniel. Para agir por 42 meses. 42 meses também é 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome de Deus, o tabernáculo, saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, língua, povo e nação. Aí estão os santos de Deus sofrendo na grande tribulação, tanto em Daniel quanto em Apocalipse. Tá. Mostra alguém se convertendo. Não tem. Pastor Marcelo, nós vamos ler aqui alguns ouvintes. Agora que está começando. Eu vou te deixar agora explicar melhor ele falar. Estes santos para o pensamento pré-tribulacionista. Os santos que Daniel 7 diz e Apocalipse 13. Quem são esses santos? Na visão pós-tribulacionista, o pastor César diz que é a igreja que passa pela tribulação. O senhor pode comentar 2 minutinhos e aí eu vou se quiser fazer. Não, nós não cremos em hipótese nenhuma que a igreja passe pela grande tribulação. Está firmado isso aqui. Né? Certo. Apocalipse 3:10, que o pastor César sabe muito bem, lá diz, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre... Não diz na hora, é que tes horas. E aí o pastor César, mas pastor Marcelo, é que é de dentro para fora. Não falei nada disso não. Calma, você nem tocou no assunto. Calma, deixa eu desenvolver, amado. O irmão vai me ouvir, não? Mas deixa eu fazer meu argumento. Deixa, porque você está dizendo aí, vai deixar eu falar, não? Eu não falei, não. Vai deixar o seu amado falar aqui? Falar, bom, é que tes horas não diz na hora. Como eu creio, e o pastor César também crê na inspiração plenária da Bíblia, se fosse na hora, Juliano, dizia assim, em tes horas. A igreja não passa pela grande tribulação. A igreja vai aos ares com Jesus, tá certo? Coisa que no pós-tribulacionismo não existe isso. Eu queria que depois o pastor César, né, a gente está desenvolvendo, encaixasse onde se dará o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, porque é a teoria do elevador. Sobe lá e volta. Como é que fica isso? Por exemplo, vou terminar. Quando a igreja vai aos ares, na segunda vinda, Jesus pisa ao Monte das Oliveiras. Onde encaixar esse texto também? Correto. Mas os santos, então, de maneira nenhuma é a igreja. Esses não, santos são judeus não é que eu não tenho resposta. São judeus e gentios que foram se convertidos. Acabou. Amém. Peraí, são judeus e gentios que são convertidos, então são a igreja. Não. Então acabou o seu argumento. Não acabou não. Mas vamos lá. Sua resposta, que os santos que estão passando pela grande tribulação, o senhor acabou de dizer que são judeus e gentios que se converteram. Que se são judeus e gentios que se converteram, são uma igreja. A igreja está no meio da grande tribulação. Peraí, pastor César, o senhor não crê na distinção entre igreja, os judeus e os gentios? Não.
Não crê? Não. Então como você me explica o texto de Paulo em 1 Coríntios 10, 32? Cita o texto. Portai-vos de tal modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gentios e nem à igreja de Deus. Aí é uma questão de testemunho. Eu não posso dar, eu tenho que dar bom testemunho para os católicos. Mas são 3 pessoas ou não são? Como assim? Mas o que tem a ver o assunto? Não tem a ver com eu o tô assunto. fazendo de... A igreja de Cristo são salvos. Os santos no Novo Testamento, vamos lá, Coríntios capítulo 1. A igreja, Paulo, apóstolo de Cristo, a igreja que está em Corinto, chamado para ser santo. Não. Os santos são a igreja. É simples. Você não quer admitir que a palavra santo é a igreja para você defender uma doutrina. Não, mas o que tem que ficar claro aqui é o seguinte: prestem atenção no argumento, nos textos e nas referências. Amém. Vamos lá. Então, os santos para o pré-tribulacionismo ali são judeus e gentios que se converteram no período tribulacional. Exato. Para o pós-tribulacionismo é a igreja. Agora, eu só quero falar sobre o bate-volta que ele está falando. Pastor, eu vou ler aqui e... Então deixa ele falar, deixa ele falar. Tudo que todos os ouvintes vão falar, então não precisa ler. Isso aqui é o maior debate da musical, camarada. Então tá. Vamos lá. Depois pastor César, só uma pergunta. Sobre bate-volta. Tá. Pode falar. Aproveitando então o bate-volta que o pastor Marcelo colocou, dentro do pensamento pós-tribulacionismo, quando a igreja vai para o céu. Bom, não tem céu para eles. Não, vamos ouvir agora. Tessalonicenses 4, 16, 17, diz assim, ó: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O que eu defendo, o que eu entendo, é que a igreja estará para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Se ele subir, a gente sobe. Se ele descer, a gente desce. Se ele guerrear, a gente guerreia. Se ele sentar no trono, a gente senta. A igreja estará para sempre com o Senhor. É interessante a ardilosidade desse negócio de bate-volta, só que a doutrina pré-tribulacionista também tem bate-volta. Não é ardilosidade, pastor César. Você também defende um bate-volta. Eu não defendo, pastor César. Vou te provar. Se você é pré-tribulacionista, vão dizer que Jesus volta agora. Vamos na sua ideia. Se Jesus voltar agora... Mas eu que estou falando. Se Jesus voltar agora, haverá o arrebatamento da igreja, certo? Certo. A igreja vai para onde? Vai para os céus. E não volta nunca mais? Ela volta em glória. Então volta. Então você também defende o bate-volta. Não, mas espera aí. A diferença é que entre eu e você tem 7 anos. Agora, se você... É só você mostrar pra mim que como que vocês falam de bodas do cordeiro? Tá. Mostra um texto onde a bodas do cordeiro dura 7 anos e é no céu. Um texto. Você é inteligente, pastor César. Obrigado. Você está usando de retórica falaciosa. Não. Só me mostra o texto. A semana de anos no casamento judaico, cada dia é um ano. Onde que se dará? No céu. Quando a igreja é arrebatada... Me mostra um texto. Pastor... Onde as bodas do cordeiro é no céu e dura 7 anos. Bom, se você mostrar o texto, eu me retiro. Apocalipse está descendo do céu, meu amado. Apocalipse 19. Tem que ser no céu e 7 anos. Vamos lá. 19. Apocalipse 19. Depois dos céus, tal, versículo de número 6 e 7. 6 e 7. Então vimos uma numerosa multidão como de muitas águas, aleluia, pois o reino de Deus Todo-Poderoso, alegremos, exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa se ataviou, pois foi-lhe dado vestir de linho fino, porque o linho tal. Olha que bem-aventurados aqueles são chamados à ceia dos cordeiros, prostrei-me e tal. Tá aqui. Falta dizer aqui. Que é 7 anos é no céu. Tá aqui, viu o céu aberto e o cavalo branco, o seu cavaleiro chegando. Tá aqui. É a volta de Cristo. Tá claro. Então, pastor, cadê os 7 anos? Cadê que as... Mas isso é uma construção exegética, pastor Exatamente, César. Uma doutrina de homens. Não uma é construção de homens. exegética é uma doutrina de homens. Então tem que ficar claro aqui, que o pré-tribulacionismo é uma doutrina bonita, espiritual, mas montada. Não tem texto bíblico. Mas mostra... Só um minutinho, pastor Marcelo. As bodas do Cordeiro, no versículo de número 3 e 4... mostra que ela ocorre junto com os 24 anciãos no céu. Sim. As bodas do Cordeiro é no céu. O problema dos 7 anos, então, não tem um texto, mas o Senhor faz uma exegese com Daniel capítulo 9, versículo 7. Exatamente. 70 semanas. As bodas do Cordeiro é no céu. Pastor, se no pós-tribulacionismo a igreja vai até os ares e volta com Cristo na terra, a pergunta fica, em que momento a igreja está no céu? Depois do milênio. O tempo todo. Depois da eternidade. Correto. É uma desonestidade, a menos que o pastor Marcelo não conheça o que a Bíblia diz sobre o que acontece depois do milênio. Mas se ele conhece, é uma desonestidade falar assim, o pré-tribulacionista não acredita que a igreja vai para o céu. A diferença entre nós... Posso.
a diferença entre a minha interpretação e a sua sobre a igreja estar no céu é apenas 7 anos.